da salvação. Olha lá, versículo 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero destacar 4 coisas aqui importantes. Primeiro, a salvação não é obtida por causa da religião, amados ouvintes. Os sacerdotes que ministravam no templo em Jerusalém tinham a maioria deles residência lá em Jericó. E por isso que Jesus conta parábolas. Lembra parábolas em Lucas capítulo 10, versículo 30, a parábola do bom samaritano? Por que Jesus conta parábolas? Porque para que só aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus pudessem entender. E mesmo aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus, que estavam com o seu coração preparado para seguir o Senhor Jesus, eles não entendiam. Então Jesus o explicava em detalhe. Então parábolas era isso, para aqueles que estavam de fora, cujos corações estavam endurecidos, que resistem a não ouvir a palavra de Deus, aqueles que os seus corações não estavam preparados, não podiam compreender. Não eram escândalos para os que estavam de fora. Porque se ele fosse no pé da letra e começasse a pregar mesmo o evangelho puro ali, o evangelho de uma maneira clara, ia ser escândalo para os fariseus, para aqueles homens, porque aqueles homens não estavam com o coração preparado ainda para obedecê-lo, para segui-lo. Então somente aquele, por isso que Jesus contava a palavra do semeador. Ele fala que havia um homem a semear a semente, algumas caíam pelo caminho e foram pisadas, e as aves do céu vieram as aves do céu e comeram e roubaram, e aquelas que caíram no caminho foram pisadas. Por quê? Porque as aves do céu representam o diabo, irmão. Veio roubar a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então ele falava em parábola, porque se ele falava em palavra de Deus, se ele falava do diabo, então seria um escândalo para aqueles que não compreendiam, irmão. Amém? E muitas palavras, 44 parábolas eram contadas, irmão. Somente era uma maneira de esclarecer, de ensinar as grandes verdades do reino de Deus para somente aqueles que seguiam, para o povo, principalmente aos seus discípulos. Aonde uma coisa era colocada paralela à outra, uma coisa era colocada paralela à outra. Amém? Então era uma maneira mais fácil de se tornar clara a explicação do Senhor Jesus, para ensinar as grandes verdades do reino de Deus, principalmente aos discípulos. Amém? Onde uma coisa era colocada do lado da outra. Então Jesus ele começava a explicar a palavra, irmão. Amém? Mas para outros, coração endurecido, não. Por isso que eles não compreendiam. Então em Lucas capítulo 10 ele fala de uma palavra do bom samaritano. Ele disse: um homem de Jerusalém para Jericó. O sacerdote subindo, morava em Jericó, subindo para o templo de Jerusalém. Notem vocês, mesmo que sendo sacerdote, homens religiosos, residentes de Jericó, é o negociante mais inescrupuloso da cidade, que vai procurar a Jesus e ser salvo. Amém? Nós vimos aonde isso aí? Nicodemos, lá em João capítulo 3. Nicodemos era um sacerdote. Era o mais inescrupuloso. Era um homem religioso. Um homem que não entendia, não tinha experiência com Deus. Era um homem legalista, debaixo da legalidade. Então ele não conhecia. Então, pode-se ver isso, irmão. A salvação não é obtida. E Nicodemos ele teve a salvação, irmão. A salvação, a legalidade não deu salvação para Nicodemos, irmão. A sabedoria de Nicodemos não podia salvar a ele, irmão. As obras de Nicodemos, ele como sacerdote respeitado, não podia dar salvação a ele. O povo, que ele era respeitado pelo povo, não poderia dar salvação a ele, irmão. Amém? Nem um homem entendido, um escriba versado na lei, um escriba, um estudioso, um professor, não podia dar salvação a ele. Somente o que bastava ele ter um encontro com o Senhor Jesus. Bastava somente ele abrir o coração e receber a graça de nosso Senhor Jesus, o poder, a virtude do Senhor Jesus. Amém? Então a salvação não é obtida mediante uma vida correta. Ele poderia ser talvez até correto, Nicodemos, mas não.
Então, certamente, devia ter muita gente em Jericó com a vida honesta em seus negócios, em suas transações financeiras. A gente podia olhar os cílios nos olhos sem sentir vergonha. Mas é curioso que Jesus salva o homem mais odiado da cidade, um homem cujo passado era repugnante aos olhos da cidade inteira, que era Zaqueu, um ladrão. A salvação não é obtida pelas obras que nós vimos, irmão. Amém? Exemplo do jovem rico lá em Lucas capítulo 18, versículo 18. Não. Jesus pediu a glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus pediu. Como digo, Jesus pediu um exemplo do homem rico, em Lucas 18, versículo 18. Jesus pediu para o jovem rico vender tudo o que ele tinha e repartir com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que tinha um ídolo no coração daquele jovem, daquele moço, um Deus que governava a vida daquele jovem chamado Mamon, Deus dinheiro, o amor ao dinheiro. Nome em grego que Jesus usa referindo o que aos bens materiais. Observe com atenção, não era em si o dinheiro, mas sim o amor pelo dinheiro que o prendia. Isso não tinha espaço no coração dele para amar a Jesus. Não podia. O coração dele estava onde está o teu coração, assim está a tua riqueza. O coração daquele jovem rico estava no dinheiro, na sua riqueza, nos bens materiais. Irmão. Como que ele podia ter espaço no coração dele para amar Jesus, de confiar em Jesus e de servi-lo? Não. Portanto, Jesus não está ensinando aqui que a salvação é obtida mediante as obras, ou seja, dando dinheiro aos pobres, mas está mostrando que precisamos renunciar tudo, rejeitar nossa própria justiça e autossuficiência para que a nossa confiança seja totalmente transferida para Cristo Jesus, irmão. Amém? E assim que aconteceu no coração de Zaqueu. Era diferente que aquele homem rico. Embora Zaqueu era rico, mas ele era diferente. O que faltava para o jovem rico era a lealdade total a Deus. Sendo assim, observe, Jesus aplicou-lhe um teste severo para revelar o fato de ele ter tornado a riqueza algo venerado, quebrando dessa forma o primeiro mandamento. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Observe que o jovem rico, porém, observava a lei desde a sua mocidade, sendo assim um homem religioso, pois ele obedecia, mas a sua riqueza o controlava mais do que ele controlava a riqueza. Era escravo do dinheiro, desobedecendo assim o que? O primeiro mandamento. O jovem rico dava mais valor à sua riqueza do que a riqueza da salvação. Amém? Ele trocou a riqueza da sua vida eterna pela riqueza dessa terra. Ele deixou de servir o Senhor Jesus e optou por servir o Deus Mamon, o Deus dinheiro. Por quê? Porque ele conhecia os mandamentos. Ele conhecia, mas ele quebrou, ele desobedecendo aqui um dos mandamentos. Ele diz, qual era o mandamento? Jesus logo, por isso que Jesus logo ele citou o Êxodo 20, capítulo 3. Ele falou assim, muito bem, não terás outros deuses diante de mim. Observe. Então o jovem rico, ele ficou triste. Por quê? Porque ele desobedeceu o mandamento. Ele não queria crer naquele mandamento, ele não queria obedecer aquele mandamento, porque ele não queria abrir a mão da sua riqueza. Amém? Ezaquiel, que era rico, apesar de ser mau caráter, foi ao contrário do jovem rico. Amém? Porque o jovem rico, ele conhecia as obras, ele conhecia a lei, até tanto que Jesus ele fala, não terás outros deuses. O mandamento, primeiro mandamento está lá. Mas ele quebrou, o jovem rico quebrou esse mandamento.
desobedecendo esse mandamento por causa dos seus bens materiais. Agora Zaqueu era um homem rico, apesar de mau caráter. Foi ao contrário do jovem rico. E é curioso, queridos irmãos, que Jesus convidou-se a si mesmo e vai na casa de Zaqueu. E Zaqueu chamou Jesus de Senhor. E daí sujeitou-se a ele e fez uma promessa em público de dar aos pobres metade dos seus bens que possuía, tornando-se sim generoso, irmão. Queria fazer a restituição onde quer que fosse necessário, tornando-se assim honesto. Olha que maravilhoso. E este homem Zaqueu não foi salvo porque restituiu 4 vezes mais. Essa atitude dele não foi a causa da salvação dele. Essa atitude dele foi a evidência de que ele foi salvo por meio do seu arrependimento. Olha que maravilhoso. Foi diferente do que o jovem rico. O jovem rico não teve arrependimento, não teve espaço no coração dele. Ele não teve evidência da salvação dele. Zaqueu teve. E começou, Zaqueu ele foi salvo. Zaqueu foi contrário ao jovem rico. Apesar de Zaqueu também ser rico, respondeu bem a Jesus. E o jovem rico não respondeu bem, porque a sua riqueza obstruía o caminho de encontrar salvação. Pois aonde estava a sua riqueza, assim também estava o seu coração. E por isso ficou muito triste por não ter respondido a Jesus. A sua riqueza não o deixava sequer considerar a admoestação de Jesus, não encontrando espaço para o arrependimento. Olha só. Amém? Não poderia nem ouvir a palavra do Senhor Jesus, porque ele não criou arrependimento no coração dele. Observe que só o fato de Zaqueu querer devolver 4 vezes mais o que defraudou, essa atitude dele foi uma evidência de que ele foi salvo, transformado. Amém? Amém? Há muitos homens honestos do ponto de vista financeiros que nunca foram salvos, a não ser que se arrependam ou jamais serão, a não ser que se arrependam ou jamais serão, porque a salvação não é pelas obras, salvação é pela graça. A salvação é uma dádiva gratuita do Senhor Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glórias a Deus. Então aqui vamos concluir o último ponto dessa passagem. As evidências salvadoras com o Senhor Jesus Cristo. Primeira evidência é a prontidão para obedecer o chamado de Jesus. Observe o versículo 5. A ordem de Jesus foi essa: desce depressa, a qual foi a resposta dele. Versículo 6. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É crer, é agir. Ele não guardou, ele não postergou, ou seja, ele não deixou para depois, ele não adiou, ele não questionou, ele obedeceu. Hoje o Senhor Jesus está aqui. E esse tempo é uma Jericó. Jesus está passando aí, amados ouvintes, Jesus está aqui nesta tarde. Jesus quer despertar a sua fé e trazer um grande arrependimento em seu coração para ser salvo. E pode ser a última vez que ele está passando na sua história, na sua vida, como passou em Jericó. Ele está passando hoje, e hoje é o momento da sua oportunidade de mudar a história da sua vida, de transformação de uma nova vida. Desce depressa e não perca tempo. Desce depressa onde você está, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, né? Das suas crenças vãs, dos seus ídolos, dos seus pecados, para ter um encontro com o Senhor Jesus. É hoje que ele te chama, amados. Segundo lugar, alegria em receber a Cristo Jesus. Zaqueu, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então é curioso que o mundo tenta inverter, ou seja, a inversão de valores dessa era. O mundo tenta inverter essa situação, achando que a pessoa que vive no pecado é feliz. E aí você observa em todo lugar nas ruas da cidade, muitos jovens drogados, bêbados, vomitando nas calçadas. E eu pergunto, é isso que é felicidade? É isso que é alegria? Injetar drogas nas veias
Viver as noitadas no pecado é curtir a vida nas prostituição. É isso que é alegria, é isso que é curtir a vida, é isso que é celebrar a vida, é isso que é viver a vida, explorar os outros, roubar, corromper, enriquecer ilicitamente. É isso que é alegria? Não é isso. Isso não é alegria. Os banquetes do diabo são falsos. O pecado é engodo, isto é, enganoso, cheio de armadilha, ciladas, manobra, trapaça. Ele promete prazer e paga com culpa. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e mata. Mas o banquete de Jesus é o banquete da graça. É uma festa com alegria permanente. Aí tem felicidades. Aí tem perdão. Aí tem vida. Aí tem restauração. Aí tem cura. Aí tem salvação. Aí tem vida eterna. É com alegria que você tem que ter esse encontro com o Senhor Jesus. É com alegria. Pois Jesus traz paz e alegria. Amém? Glórias a Deus. Vamos falar aqui sobre também, terceiro lugar, o coração aberto para amar, socorrer os necessitados. Podemos notar que alguns minutos que Zaqueu estava com Jesus não só trouxe alegria, né? Mas causou o quê? Mas causou uma transformação por completa na vida de Zaqueu. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque tornando-se generoso e honesto. E isso é outra evidência da salvação. Porque versículo 8 você fala, você entende, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, né, restituo 4 vezes mais. Então observe, a primeira fase, resolvo dar, não é emprestar, é dar aos pobres a metade dos meus bens. Preste atenção no ponto muito importante, estratégico. A conversão genuína atinge aquele ponto nevrálgico, ou seja, o elemento crucial, o mais importante que marcou a vida da pessoa. E se você pudesse resumir a vida de Zaqueu, ele foi uma pessoa que explorou os outros, ele enriqueceu explorando as pessoas, de tomar das pessoas e de roubar, e levar vantagem. Ele não tinha nenhum problema de insônia pelo fato de ele ter ido lá naquela casa onde a família estava precisando do pão, na mesa, e ele tomava últimos centavos para botar no bolso. Como muitos hoje não têm o mínimo escrúpulo de roubar dinheiro público e deixar pessoas, famílias, à míngua, morrendo em fila do hospital. É o que acontece hoje. E agora esse homem Zaqueu, ao ser convertido a Cristo Jesus, transformado, isso muda e faz toda a diferença. Ele desapega-se ao dinheiro, dos bens materiais. Ele não ama mais o dinheiro. Ele não põe o dinheiro como Deus da sua vida, pois ele chama Senhor, sujeitando-se ao Senhor Jesus. E diz, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens que possuo, tornando-se assim generoso, honesto, amigos. Talvez ele tinha muito, talvez ele tinha dito, esse dinheiro não é mais o dono da minha vida, esse dinheiro não é mais o senhor da minha vida, esse dinheiro não vai mais me escravizar, me prender. E agora o Senhor Jesus transformou a minha vida, mudou a minha história. Ele agora controla a minha vida. Eu abro meu coração para amar, onde um dia eu errei, explorei e roubei. Isso é evidência de conversão genuína, meu amigo, minha irmã. Isso é mudança de interior, de transformação. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso, olha que Jesus ele causa. Ele causa grande espanto na nossa vida. Ele causa grandes maravilhas sublimes na nossa vida. Ele nos transforma. Amém? Ele prova a conversão dele não só na pressa de ser, não só na alegria de receber a Jesus, não só tendo o coração aberto para socorrer as necessidades e dar aos pobres, mas o último lugar
ele mostra a evidência da conversão dele pela prontidão em corrigir as faltas do passado. Porque muitas vezes queremos corrigir a falta do nosso passado, daquilo que nós erramos, irmão. Isso é evidência de uma conversão genuína, irmão. Amém? Porque está escrito no versículo 8, está claro, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Observe, Zaqueu estava determinado a relacionar-se generosamente com os outros, cumprindo assim os mandamentos. No antigo judaísmo, doar 20% de suas posses era considerado uma atitude sublime. A restituição legal por extorsão também era 20%. Amém? Está lá em Números, capítulo 5, versículo 7. Portanto, Zaqueu vai além das leis de simples restituição, evidenciando uma mudança de coração, irmão. Isso mostra que a conversão é uma mudança, é uma transformação, é uma mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura, mudança de mentalidade. Portanto, se eu roubo, eu não vou roubar mais. Se eu minto, eu não vou mentir mais. O mentiroso deixa mentira, o adúltero deixa o adultério, o ladrão deixa o roubo, o maledicente deixa de falar mal do próximo. A idolatria, o idólatra abandona os seus ídolos, o feiticeiro abandona a feitiçaria, o desonesto que roubou e apropriou-se ilícita do indébito devolve o que roubou e devolve com juros e correção. Amém? Entenda, o evangelho não é apenas informação. Irmãos amados, o evangelho é transformação. Amém? Então, glórias a Deus. Essa é a evidência de uma conversão genuína. Amém? Então, nós podemos entender que esta é o que causou a mudança no coração de Zaqueu. Amém? Isso que ele fez. É isso que nós precisamos. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos deixar o Senhor Jesus fazer em nossas vidas. Amém? Mudar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa vida. E para isso nós precisamos então abrir o nosso coração, amém? Para que o Senhor Jesus venha transformar as nossas vidas, irmão. Amém? E assim nós agradecemos desde já. Agora eu gostaria que todos aí vamos juntamente, os irmãos, as irmãs que nos ouvintes que têm acompanhado, vamos entrar na presença do Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus Altíssimo e bom Pai, no nome consagrado de Teu Filho Jesus amado, nós aqui estamos diante da Tua presença para agradecer ricamente, Pai, essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós meditarmos na luz da Sua palavra, ao qual o Senhor trouxe para nós aqui, Pai, o encontro da salvação através deste homem, Zaqueu, que nós aprendemos, ó Pai. Glórias muito, Senhor Jesus. Aleluia, a qual ele teve o desejo ardentemente de se encontrar com o Senhor Jesus desde o início, quando Jesus pôs os pés em Jericó, passando ali de passagem de Jericó, ali trouxe a Zaqueu a oportunidade de ter esse encontro com o Redentor, Pai, um encontro e ter essa transformação de alma, Pai, na vida de Zaqueu, Pai. E ele, Zaqueu, é um homem que talvez não estava feliz com a vida dele de cobrador de impostos, Pai, cobrador de impostos. Às vezes ele estava ali vazio, com tudo que ele tinha, vazio, o homem sendo um homem rico, mas ele estava vazio, Pai, porque ele se sentia rejeitado, desprezado, odiado.
E ali, Pai, ele queria algo novo na vida dele. Ele não queria estar vivendo daquela maneira, Pai, porque não adianta nós termos o mundo inteiro aos nossos pés, ó Pai, e perder a nossa alegria, perder a nossa salvação, o que é de mais precioso, Pai. Não adianta nós termos o mundo inteiro e não ter prazer em viver, Pai. Talvez o Zaqueu estava pensando desta forma. Se eu não encontrar com o Senhor Jesus hoje, talvez eu possa tirar o cabo da minha vida. Talvez ele estivesse pensando até assim, Pai. Ainda ele, talvez de pequena estatura, tinha até trauma da estatura dele, talvez, Pai, porque ele era de pequena estatura. Não facilitava muito, Pai. Mas ali o Senhor conhece o coração de Zaqueu. E ali o Senhor estava ali porque havia de passar por ali. E Zaqueu, em cima daquela árvore, o Senhor olhou para cima e chamou ele pelo nome, Pai. Ali começou uma grande transformação na vida de Zaqueu, Pai. Porque ele recebeu com alegria, Pai, de ter chamado o nome dele. Como pode um homem conhecer o meu nome e se preocupar com ninguém? Se preocupava comigo, ninguém chamava eu pelo meu nome, e agora este homem me chamou pelo meu nome. Eu recebi com alegria, Pai. E ali, à medida que Jesus foi conversando com ele, creio eu que a virtude e a graça de Deus estava entrando no coração de Zaqueu e transformando a alma dele, Pai. Criando a virtude e a graça do nosso Senhor Jesus estava invadindo a alma de Zaqueu, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, estava criando uma grande mudança, Pai. Uma grande transformação. É isso, Pai. Quando o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor cria grandes transformações na nossa vida, Pai. Pelo poder renovador, regenerador e transformador do Teu Espírito Santo. Despertou no coração de Zaqueu uma fé e arrependimento, Pai. Até então que ele começou a expor isso, Pai, começou a mostrar a evidência do seu arrependimento, Pai, de ser generoso, honesto, de querer corrigir os erros do passado dele, Pai. E assim, Pai, que nós queremos que o Senhor venha realizar nos nossos corações, o coração dos seus ouvintes, seus amados, nesse canal Tudo Se Fez Novo. Venha criar uma grande transformação em nossos corações, o arrependimento, venha despertar a nossa fé. Eu sei que o Senhor está passando aí também, Pai, onde eles estão, onde eles vão ouvir este vídeo, Pai, em seus lares, onde quer que esteja aqui. Eu sei que o Senhor está aí passando em nosso meio, Pai. Nós estamos abrindo os nossos corações para Ti nesta tarde, Senhor, para que o Senhor venha fazer morada em nossos corações. Venha, Senhor, nesta tarde maravilhosa. Abençoa os Teus filhos que vão ouvir esse canal Tudo Se Fez Novo, esse vídeo, Pai, suas filhas, os seus ouvintes, todos aqueles que vão se aproximar, ó Pai, e ouvir a luz da Sua palavra. Transforme os corações deles, salva, Pai. É isso que pela Sua misericórdia, Pai. Agradecemos, ó Pai, esse canal Tudo Se Fez Novo, esta palavra, a meditação da luz da Sua palavra nessa tarde, tem falado muito com as nossas almas. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa Noeli, meu filho Felipe, Guilherme, toda a minha casa. Derrama a Tua graça, Pai, sobre os nossos corações, sobre os Teus filhos, sobre esse canal, em o nome do Senhor Jesus. Que venha alcançar o maior número de almas possíveis, ó Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer parte do mundo, Pai. Que o Senhor esteja passando ali também com a Tua virtude e a Tua graça, Pai. Bendito é Teu nome, que a Sua salvação, que eles possam ter um encontro com da salvação, Pai. Tirando esses seus filhos, aleluia, das garras do diabo, Pai. Aleluia, quebrando todas as algemas de Satanás, todas as correntes do inferno seja destruída, tirando os seus filhos do pecado lamaçal, da escuridão, das trevas, tirando eles, ó Pai, da escravidão, das trevas, trazendo para a maravilhosa luz da Sua graça, da salvação, Pai. Alcance em qualquer parte do mundo, tenha misericórdia, Pai, estas almas, Pai. Assim como o Senhor alcançou Zaqueu, Pai, um homem de mau caráter, desprezado pelos outros, um homem, embora era rico, mas ele era infeliz, ó Pai, não tinha amigo, era desprezado, era escravo, Pai. Nós não queremos viver uma vida desta, Pai, mas queremos viver uma vida de alegria, de paz em nossos corações,
de restauração, de salvação eterna, Pai. Abençoa os teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim é que nós agradecemos. Em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. E darei os meus pais a taça de Deus. Cristo habita em meu. Sentirei sua paz, pois irei para o céu. O Mestre habita em mim. O Cristo em meu coração, eu sinto real salvação. Venturoso aguardo a glória de Deus, pois Cristo me leva aos céus. Glórias a Deus. A santa paz de Deus. Amém.